Chegamos no medievo. Há uma ideia geral sobre o medievo bastante difundida, ainda que não seja a mais comum. É a ideia do medievo teocrático, dominado pela presença opressiva universal do Império e da Igreja, dentro do qual as únicas autoridades legítimas são aquelas direta ou indiretamente derivadas de Deus. Uma época em que todo poder descende do alto através de uma cadeia hierarquicamente ordenada. Cadeira, né? É o Chaves que está ditando isso aqui, só pode. As diferenças com a Constituição dos antigos resultam evidentes. Os antigos haviam sofrido com tiranias e implacáveis regimes oligárquicos, mas pelo menos no caso da Polis grega e da Res Pública romana, havia pugnado a necessidade de experiências políticas e constitucionais, de algum modo participativas, que inclusive estavam fundadas sobre certo protagonismo dos cidadãos, quer dizer, sobre uma concepção ascendente e não descendente do poder. O medievo, desde o ponto de vista da história constitucional, aparece entre parênteses. É a idade do eclipse da Constituição, compreendida entre o antigo e o moderno, a idade que a consciência coletiva da necessidade de uma lei fundamental se dissolve. Esse capítulo aqui está dedicado a rechaçar essa tese e sustentar a existência de uma verdadeira e autêntica Constituição medieval, dotada de características históricas próprias, distintas das características da Constituição dos antigos, como também de aquelas peculiaridades da Constituição dos modernos. Tudo o que se sucede na complicada cena constitucional da Idade Média deve por isso ser interpretado em sua autonomia e tipicidade, não como mera continuação ou renascimento da Constituição dos antigos, nem como uma mera antecipação ou preparação da Constituição dos modernos, mas como uma realidade que existe em si, que está historicamente determinada. Se olharmos destarte horizontalmente toda essa extraordinária complexidade, nos damos conta que estamos frente a formas de exercício dos poderes públicos e modos de legitimação bastante distintos, autocráticos, mas também oligárquicos, mais ou menos fechados, ou talvez abertos, como ocorre com frequência no caso das cidades, de maneira mais ou menos consistente desde sua base. O mundo político medieval é então pelo menos tão variado como antigo. Em todo caso, certamente, não pode submeter-se completamente à imagem que partimos do poder descendente de Deus e a seus vigários na terra, e destes àqueles que ocupam os diferentes níveis inferiores, segundo uma cadeia ferrenhamente ordenada no sentido hierárquico, com um único critério de legitimação com seu cúmulo. A realidade política medieval é infinitamente mais complexa. Certamente não se pode reduzir a este frágil esqueleto. Investigar sobre a Constituição medieval significa, por isso, e antes de tudo, ser consciente desta complexidade, sem a amputar a priori, para compreender, assim, quais são os traços comuns a estas realidades de poder tão distintas. Somente o conjunto de traços determinará os contornos da nossa Constituição medieval. Esta não é questão de pouca relevância. Trata-se de compreender o que têm em comum poderes tão distintos como os da Igreja e os imperiais, como vacação universalista, os do feudo e os do senhor das terras, os que assumem a responsabilidade do governo das cidades. Na realidade, todos esses poderes, independentemente do seu raio de ação sobre as pessoas, sobre as coisas e sobre as terras, independentemente de seu modelo de legitimação, têm em comum o fato de não serem poderes soberanos, de não ter nenhuma pretensão totalizadora em relação aos sujeitos. Os bens e as forças e as ordens que existem concretamente dentro de suas respectivas jurisdições, tanto na mais alta e nobre fonte do direito, como no mais humilde estatuto cidadão, sempre encontraremos a mesma característica de fundo. A parte mais relevante da vida do cidadão, sobretudo aquela de relevância econômica e patrimonial, se desenvolve fora daquelas escassas revisões normativas, na prática, seguindo a força normativa autônoma e primária dos costumes. Podemos formular assim uma primeira característica geral de nossa Constituição medieval: a intrínseca limitação dos poderes públicos.
Não se trata de uma limitação estabelecida por normas positivas generalistas, escritas que ninguém teria o poder de elaborar, e nem mesmo a vontade para fazê-lo, que toma corpo de modo cada vez mais consistente a partir do século V. Depois da queda do edifício político romano, com aquele edifício consolo dentro de ordenamentos particulares, frequentemente territorialmente limite ao exercício dos mais penetrantes poderes públicos de coação, aqueles que legitimamente podiam impor tributos, convocar a guerra ou exercer o ofício de juiz. Se aqueles poderes se detiveram sempre e sem exceções ante um limite concreto, através do qual se desenvolve a parte mais relevante e cotidiana da vida em comunidade, não era por uma deliberada e consciente vontade. Poxa, tá faltando letra, mano. De respeitar a autonomia dos particulares. Mas também isto seria uma maneira de deformar a Constituição medieval. Nem mesmo a maior parte das vezes pelo temor de uma verdadeira e autêntica sanção efetivamente aplicável, mas sim porque os titulares destes poderes se haviam habituado a considerar o conjunto mais relevante das relações econômicas, sociais e políticas como algo que de fato se situava, mas além da sua capacidade de normatização, como algo que já estava juridicamente ordenado. Chegamos assim a um ponto talvez mais crítico, segunda característica fundamental da Constituição medieval, estreitamente relacionada com a intrínseca limitação dos poderes públicos, a primeira característica. A concepção daquele conjunto de relações substancialmente indisponíveis por parte dos poderes públicos, em termos de uma ordem jurídica prévia, estruturada por 1000 vínculos e convenções, tão estabelecido nos fatos que provoca a mais extrema fragmentação, mais amplo particularismo. A quase ilimitada variedade da Constituição medieval, o que os modernos, desde o seu ponto de vista, percebem como uma intolerável desordem, foi possível durante muitos anos, precisamente por esse motivo, porque todos os sujeitos protagonistas desta Constituição eram bem conscientes da impossibilidade de sair do lugar e da função que lhes correspondia dentro de uma ordem que era vista como profundamente vinculante, precisamente como uma ordem jurídica. A força que agia potencialmente para fixar os limites da capacidade de normatização dos poderes públicos agia também horizontalmente entre os sujeitos, operantes no âmbito da Constituição medieval. Nenhum deles poderia dispor daquela Constituição. Aparece assim com absoluta evidência a linha da separação em verdade profunda entre a Constituição dos Antigos e a Constituição medieval. Em realidade, o pensamento político medieval retomará muito das problemáticas presentes na Antiguidade, o temor e a condenação da tirania, a natureza mista da Constituição, etc. Mas se tratará com frequência da busca por uma autoridade, desta autoridade que inevitavelmente se atribuía às fontes antigas, e não da tendência em prosseguir no mesmo discurso, que já não podia ser o mesmo em um contexto histórico tão alterado. O que havia mudado com a passagem da Idade Antiga para a medieval era o tipo de Constituição. Se a Constituição dos Antigos podia ser concebida como uma ordem política ideal, para onde direcionar-se prescritivamente a Constituição medieval pode entender-se melhor como uma ordem jurídica dada a ser preservada, a ser defendida, frente a todos aqueles que pretendam introduzir alterações arbitrárias em seu equilíbrio então existente. A reflexão dos antigos sobre a Constituição se afirma nas
fases de crise e decadência política, quando se teme perder o valor primeiro da unidade política, como no caso da polis grega e da res pública romana. A reflexão medieval se afirma a partir do século XI, na plenitude da Idade Média. Pode ser compreendida tendo claro que os protagonistas dessa reflexão supõem a existência de uma ordem jurídica dada, prévia, tida como vinculante pelos homens e pelas forças agentes da sociedade medieval. Enquanto na Idade Antiga o discurso sobre a Constituição, sobre a polis, sobre a res pública está dirigido para a construção da unidade política, da cidadania comum na Idade Média, o discurso sobre a Constituição, sobre o limite mais além do qual o príncipe de converte em tirano. A falta de letra é uma porcaria. De converter em tirano, sobre o exercício do direito da resistência, sobre as leis fundamentais, está dirigido à defesa e à tutela da ordem jurídica já dada. Enquanto no tempo histórico antigo, o primeiro inimigo da Constituição é o espírito de facção, quer dizer, todo aquele que divide a comunidade política, que debilita o sentido da pertença comum sobre o qual se funda a polis e a res pública, no tempo medieval, o principal inimigo da Constituição é o arbítrio, quer dizer, toda possível e desmedida pretensão de domínio sobre a complexidade da realidade juridicamente ordenada. Da Constituição medieval. Tá? Enquanto os antigos pensavam no mundo dos bens, das riquezas, das terras, como lugar em que se poderia desencadear o conflito entre ricos e pobres, que constituiria a primeira ameaça para a comunidade política, e assim a cidadania política, como lugar em que os homens se redimiam de suas tendências egoístas, no medievo, aquele mundo das relações econômicas e patrimoniais era precisamente onde se estabeleciam as primeiras e decisivas pedras que estavam na base do edifício político e constitucional medieval. Enquanto a Constituição dos Antigos incitava os homens a exercitar a prática da virtude, da dedicação à coisa pública, a Constituição medieval habituava os homens a gozar de suas liberdades concretas, aquelas que se estabeleciam diretamente na prática social, segundo lugar, e a função de que cada um correspondia na ordem jurídica dele, na ordem jurídica dada. Finalmente, a Idade Média pode ser descrita como a idade em que os discursos sobre a Constituição deixam de pertencer de modo exclusivo ao campo político e moral do aperfeiçoamento do homem através da experiência da cidadania política comum e começa a entrar no mundo do direito, a inverter-se em discurso jurídico que nasce da prática social. Falar da Constituição medieval significa falar sobre regras, limites, pactos e contratos de equilíbrio. Isto é o que faremos nas próximas páginas. Uma verdadeira e autêntica reflexão sobre a ordem política e jurídica medieval somente começa a concretizar-se a partir do final do século XI. Tudo parece estar em movimento na segunda fase da metade do século XI, desde a mudança da paisagem agrária e a formação de uma riqueza já não exclusivamente fundiária, sobretudo através do estabelecimento profissional dos mercadores, a progressiva erosão dos latifundiários eclesiásticos e laicos, como o surgimento das cidades, dotadas de novos regimes políticos. Logo se verá também o florescimento de novos centros de educação e estudo, de filosofia, teologia e também de direito, como a releitura do direito romano-justiniano, precisamente em função das novas exigências que emanavam da transformação da sociedade medieval. Desde a metade do século XIII, o descobrimento da política de Aristóteles contribuirá de forma importante para proporcionar uma base ou um ponto de referência autorizado para a reflexão medieval sobre a política. O primeiro testemunho é certamente o do prelado inglês João de Salisburgo, que também já foi citado no vídeo anterior, com seu Policráticos, escrito no final. O tema central desta obra é a diferença substancial e irrenunciável entre rei, príncipe e tirano. Essa diferença somente pode ser compreendida dentro da Constituição medieval. O príncipe é legis bussolutus, e o que lhe agrada possui força de lei. Mas isto não ocorre por causalidade, mas sim porque o dever do príncipe de promover a justiça e a equidade é absoluto, e não pode por isso depender da eficácia de uma sanção contida numa lei positiva oponível formalmente a ela. Na mentalidade medieval, aquele que é a justiça e eco somente pode estar submetido à lei, pelo medo de uma sanção, não é digno de ocupar o posto de regente supremo do destino da comunidade política. Se o príncipe concentra em si o poder,
não é por causalidade, mas para assim tenha capacidade suficiente para buscar e procurar o bem particular e comum, e se estabeleça de melhor forma à disposição de toda a comunidade política humana, em que uns são os membros de outros. O poder do príncipe, ilimitado segundo a teoria moderna da competência, é na realidade limitadíssimo, desde o ponto de vista de sua finalidade, que é a de manter a paz e a concórdia da comunidade, a da prudente e equitativa consideração da utilidade de cada um e de todos, da razoável composição das partes segundo suas relações, como reza o texto antes citado. Todavia, parece mais significativo o fato de que o João de Salisburgo, em evidente diálogo com os juristas de seu tempo, recorra à figura da equidade para indicar a única lei que o príncipe não pode violar, cuja violação produz a condição manifesta da tirania. O príncipe de que aqui falamos se converte em tirano quando perde seu caráter de juiz supremo, quando não cumpre com seu dever absoluto de manter a paz da comunidade, de reconhecer a cada um seu lugar e função, de reprimir as violações da ordem existente. Um príncipe eco que comece a converter-se em tirano é então um príncipe que já não sabe ou já não quer manter unida a comunidade que lhe foi confiada, que já não é a imagem de sua completude e da multiplicidade de suas relações. Se converte, pelo contrário, em imagem de apenas uma parte ou algumas partes, e inevitavelmente começa assim a estabelecer privilégios injustos, a estabelecer sanções injustas. A definição de João de Salisburgo é uma boa forma de configuração do governante do tempo histórico medieval. Naquele tempo, governar não significava escolher e dirigir, mas julgar segundo o direito existente, segundo o direito substancialmente pré-existente à vontade do príncipe, que ele era chamado a manter, a reproduzir. A sentença do príncipe era inapelável, mas no âmbito da Constituição medieval se partia do pressuposto de que ela não necessitava de apelação. Se o príncipe era verdadeiramente tal, não podia pronunciar-se de maneira injusta. Do chefe autêntico da comunidade política não se podia esperar um pronunciamento desconforme ao direito, que não fosse expressão da própria racionalidade que se encontrava nos laços e relações efetivamente existentes naquela mesma comunidade. Parte 5 e final.